AWS IAM. A sigla significa Identity and Access Management, gerenciador de identidade e acesso. Esse é o serviço que lida com autenticação e autorização na AWS. E o que é isso? Autenticar vai ser o processo de provar quem é você. Então, isso pode ser feito por algo que você sabe, um e-mail e senha, algo que você tem, um cartão, algo que você é, uma digital, uma retina. Uma boa prática de segurança é combinar pelo menos dois desses métodos. É o que a gente chama de MFA, autenticação multifator. Então, combina algo que eu sei com algo que eu sou. Um exemplo seria quando a gente vai sacar dinheiro no banco. Pelo menos no meu banco, eu preciso primeiro inserir o cartão, ou seja, algo que eu tenho, eu informo o valor para saque e depois eu confirmo a operação com a minha digital, algo que eu sou. Então, autenticação multifator, algo que eu tenho e algo que eu sou. Cartão digital. Percebam que dessa forma é muito mais seguro. Eu não vou correr o risco de perder o cartão por aí e alguém sacar todo o meu dinheiro. A não ser que ele tenha o meu polegar, né? Aí não teria jeito. Mas uma vez autenticado, uma vez que eu provei que eu sou o Ronaldo, agora eu tenho autorização para realizar uma ação X ou Y. No nosso exemplo, seria sacar. Então, agora que a gente entendeu o que é autenticar e o que é autorizar nesses dois processos, trazendo isso para o contexto de IAM, né, o contexto de AWS, a gente precisa conhecer os principais componentes, porque é o IAM que vai gerenciar essas duas etapas, né, de autenticação e autorização. Para usar qualquer serviço na AWS, antes a gente precisa criar uma conta. E quando a gente cria uma, o e-mail e a senha que a gente utiliza na criação serão as credenciais do usuário raiz. Usuário raiz ou usuário root. Mesma coisa. Esse usuário, ele tem acesso restrito e irrestrito. Isso significa que ele tem autorização total. Inclusive, se ele quiser fechar a conta, ele pode. A gente não vai utilizar esse usuário para as tarefas do dia a dia. Essa não vai ser a boa prática. Pelo contrário, a gente só vai acessar a conta raiz para realizar uma ação que só ele consegue. Fechar a conta, alterar um plano de suporte. Na documentação aqui embaixo, você vai poder acessar as ações restritas ao usuário raiz. Então, só ele consegue realizar. Usuários do IAM. Ao contrário do usuário raiz que a gente conheceu, que pode tudo, por padrão, esse usuário do IAM não podem nada. É o que a gente chama de negação implícita. Os usuários, eles vão representar, por exemplo, os colaboradores da empresa. Então, o João, a Maria, o Gabriel, cada um terá o seu usuário do IAM para autenticar. Daqui a pouco a gente vê as formas de autenticar. Existem três. Beleza. E como eu autorizo um usuário a realizar uma ação na AWS, já que por padrão eles não podem nada? Através das policies, das políticas. Então essas políticas serão escritas em JSON, e aqui eu coloquei um exemplo para vocês visualizarem como ela se parece, mas não precisa se preocupar com isso, pelo menos não na Cloud Practitioner. Se a gente estiver conversando sobre uma certificação de nível arquiteto associate, aí sim a gente precisa interpretar uma política. Não é o nosso caso, foge do escopo do exame. Show. Então, nesse exemplo, a Maria e o Gabriel não podem fazer nada, porque não existe uma política associada a eles. Mas o João, ele pode enxergar bugs do S3. É isso que está sendo definido nessa política. Resumindo, as políticas vão ditar quem pode fazer o quê, tá? Mas como ele faz isso? Como ele vai interagir com os serviços da AWS? Nesse caso, o S3. Existem três formas. Pelo console, que seria através do navegador. A gente vai ver isso daqui a pouco. Via CLI, que seria pelo terminal. Por exemplo, via CMD para quem usa o Windows. E por fim, via SDK, com as linguagens de programação. Python, Java, dá para usar várias. Esses dois últimos, CLI e SDK, chamamos de acesso programático. E para isso a gente utiliza a chave de acesso na hora de autenticar. Access Key, Secret Key. Para autenticar no console, se for na conta raiz, entra com e-mail e senha. Se for um usuário simples, do IAM, um usuário comum, o ID da conta, nome do usuário e a senha. Em todo caso aqui no console, opcionalmente o MFA, se tiver configurado.
Pode ficar tranquilo que eu irei demonstrar tudo isso nas próximas aulas.